Olá, meu povo! E aí, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Conte-me, o que vocês têm feito da vida? Por aqui, graças a Deus, tudo na paz de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Nadia Araújo. E aqui nesse espaço virtual trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual com foco onde? Lá no Egitão. E também trocamos ideias sobre experiências de vida nas mais diversas áreas. Nosso foco aqui é utilizar essas experiências para alertar ou incentivar as pessoas para que nós possamos ter uma vida mais leve, com menos erros possíveis, tá? Hoje eu quero comentar aqui sobre um vídeo que eu fiz semana passada, onde eu falei do porquê que eu tinha saído da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu já quero começar esse vídeo comentando sobre um comentário que a pessoa falou assim: é muito feio tu sair de uma igreja, de um clube, de um trabalho e tal, e ficar falando mal dele. Não, eu não tô falando mal da igreja. Tanto que eu falei, porque as pessoas só focam naquilo que elas querem focar. Mas eu falei que a igreja é uma instituição séria. E continuo dizendo que a igreja é uma instituição séria. Mas, infelizmente, existe um grupo de pessoas que pega essa instituição que é séria e avacalha a coisa. E botam regras que são desnecessárias. E isso aí é realidade não apenas na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, como em qualquer outra instituição, qualquer outra igreja, qualquer coisa que tenha um ser humano metido no meio, tá? Acontece, tá? Então, eu não estou falando mal da igreja. Uma coisa é se eu falasse, mas a igreja não presta, a igreja é bagunçada. Não, eu estou falando de regras de usos e costumes, regras que em nada acrescentam a nossa vida com Deus e com o próximo, tá? É sobre isso que eu estou falando. Mas o que eu quero falar aqui, especificamente, é sobre uma pergunta que muitas pessoas fizeram, tá? Muitas. E eu quero resumir todas elas nessa aqui de Renata Silva, que Renata diz o seguinte: como que é isso de termo de desligamento feito em cartório? Isso é necessário? Qual a diferença de simplesmente não frequentar mais a igreja? Então, bora lá. A igreja tem um estatuto, sim, a igreja tem um estatuto, né? Tem lá o textinho com as regras do que pode fazer, o que não pode fazer, o que tem que fazer, o que não tem que fazer e tal. E lá, nesse estatuto, tem uma parte, deixa eu ver aqui para vocês, certo? Que diz o seguinte, que podem ser, porque assim, quem é um membro, da igreja, é o que passa pelo batismo, aquele batismo nas águas e tal, aí ganha um cartãozinho, e aí participa da ceia, aquela coisa toda. Esses são os membros. E tem os congregados, que são aqueles que não participaram desse batismo e tal, certo? E para ser membro, também tem outra penca de regras que está tudo lá no estatuto. E daí, se um membro não quer mais fazer parte da igreja, ou até um congregado também, o que é que tem que fazer, tá? Chama de desligamento. Então, quem é que pode ser desligado do rol lá de participantes, membros ou congregados da denominação? Segundo o artigo 8 do estatuto, lembrando que isso aqui é o estatuto da Assembleia de Deus, tá? Cada denominação terá o seu estatuto. Então, serão desligados do rol de membros. Primeiro, os que falecerem, né? Morreu, embarcou no paletó de madeira, é desligado do rol de membros. Segundo, aqueles a quem for concedida carta de mudança. Eu moro aqui em Pernambuco, aí eu vou morar agora lá na China. Então eu vou ser desligada da igreja daqui de Pernambuco, porque eu vou morar na China. Lá na China eu vou para outra igreja. Então nesse caso aí eu peço desligamento. Terceiro, os que solicitarem desligamento, que foi o meu caso, tá? Eu fui lá e eu não quero mais fazer parte dessa denominação, me desliguem, risca o nome da lista, tá? Quarto, os excluídos no termo do artigo 27. Aí vamos embora para o artigo 27. E esse artigo 27 aqui foi o que me fez fazer o que a segunda opção, não, a terceira opção do artigo 8 do estatuto fala, tá? O artigo 27, ele fala o quê? Que a exclusão, certo? A exclusão será aplicada ao membro que, tá?
Lembra que a quarta opção do artigo 8 diz que serão desligados da denominação os membros os excluídos, tá? Botou para fora, pega o beco, sai, nos termos do artigo 27. Então, quais são os termos? Primeiro, incorrer nas vedações dos incisos 2, 7, do artigo 21. Vamos embora para o artigo 21. Pronto. Aí, quais são os negócios aqui do artigo 21? Praticar atos libidinosos, pré ou extramatrimoniais, certo? Botar ponta, traduzindo. Prática do ato libidinoso, de modo que venha ferir ou contrariar o intuito ditado pela natureza como obra do Criador, ou ferir os princípios bíblicos do casamento heterossexual seguido pela igreja. Manter concubinato, todo mundo virgem, SXO só depois do casamento. Manter união estável, não pode morar junto, tem que ser casado, batizado, celebradamente. Receber bênçãos matrimoniais em caráter oficial ou não em outra igreja, exceto a Assembleia de Deus co-irmã. Casar sendo casado, ainda que não haja sentença judicial, declarando o seu estado bígamo. Participar de entidade, associação, movimento cujos atos ou ideologias contrariem a Bíblia Sagrada ou são doutrina ensinada pela igreja. Incorrer em conduta escandalosa na sociedade e figurar estar em rol de membro de outra igreja. Isso. Ou promover dissidência. Beleza. Vamos voltar aqui para o negócio. A segunda opção, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem pertencente à igreja ou a ela destinado, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Acho engraçado, né? Que o pessoal faz os estatutos e daí quem faz os estatutos e aprova o estatuto tá fazendo tudo aquilo que o próprio estatuto fala que não é para fazer. Mas cadê a punição? Não pode, né? Porque... Vamos lá, minha gente. Terceira opção. Tendo sido condenado em sentença judicial transitada em julgado pela prática de crime doloso, for submetido a pena privativa de liberdade, abandonar a igreja, certo? Beleza. Voltando lá para o artigo 8, certo? Artigo 8. Então, é isso mesmo. Pronto. Vamos voltar para o artigo 8 e o desligamento. Aí, né, quem não viu o vídeo, passa lá para vocês entenderem o cenário todinho. Aí eu decidi que eu não queria mais fazer parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Lembrando que não estou falando mal da igreja, não estou falando mal, tá, minha gente? É uma instituição séria, tá? Aqui em Pernambuco andar se perdendo aí, mas enfim, ainda é uma instituição séria, de pessoas sérias e tal. Aí eu decidi, né, não, eu não quero mais fazer parte da igreja, eu quero sair desta denominação. Eu não deixei o cristianismo, minha gente. É isso que algumas pessoas não entendem. Que daí quando eu falo, vou dar uma pausa aqui. Quando eu falo assim, eu não faço mais parte da Assembleia de Deus. Aí parece, as pessoas entendem assim, nossa, eu sou satanista agora, tá? Eu larguei o cristianismo, eu sou satanista. Eu tô adorando o bicho ruim agora, certo? Não, eu só saí da denominação. Os meus preceitos cristãos continuam iguaizinhos. O meu amor ao próximo, a Deus, os ensinamentos de Cristo continuam igualzinho. Minha intimidade com Deus melhorou até 1500 anos-luz, depois que eu saí da denominação. Tô dizendo que vocês têm que sair da denominação. Até falaram aqui não, no outro vídeo lá, que eu estava incentivando as pessoas a saírem da denominação, que eu estava, sabe, botando o povo tudo para deixar uma denominação, e que tem que se fazer parte de uma denominação por conta da comunhão, que ali. Minha gente, eu não estou incentivando ninguém a nada, estou falando da minha experiência. Este canal aqui é um canal de pessoas adultas. Se eu chegar aqui com a faca e cortar meu braço aqui, aí vocês vão cortar o braço de vocês porque eu cortei meu braço? Claro que eu não vou fazer isso, que eu não tô doida, tenho juízo. Mas se fosse o caso, vocês iam fazer isso? Não, porque vocês pensam, né? Ou deveriam pensar. Vocês pensam. Então vocês não vão sair por aí loucamente fazendo tudo que eu fiz, porque a minha conduta é a regra básica, o suprassumo da verdade. Não. Eu escolhi sair da denominação a qual eu passei 37 anos da minha vida,
porque eu não me adequava a ela. E eu não ia ficar lá a militância louca de mudar a denominação, porque eu não iria fazer isso, né? Tanto que a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco tem 100 e tantos anos e continua lá com suas regras, com suas coisas lá que não faz muito sentido, continua. E não sou eu que vou mudar isso, certo? Tentei fazer parte em outras denominações, não me adequei também. E eu não vou chegar lá dentro das denominações, rodando a baiana, virada no giraia, montada no cavalo branco, cavalgando pro Apocalipse, para mudar as denominações, porque eu não vou fazer isso, nem eu vou fazer, nem vocês vão fazer, não vou. Então, se eu não me adequo, eu não fico nela. E meu relacionamento com Deus tá maravilha, certo? Só que é difícil porque muitas pessoas não entendem dessa forma, sabe? Porque a religiosidade tá tão, como é a palavra? Tá tão plantada, não é essa palavra, minha gente? Tá tão, cauterizou o juízo de algumas pessoas, que daí tu fala assim, saí da igreja, pronto, é a desviada, tá possessa pelo demônio. Não, tá? Eu não me desviei, eu não estou possessa pelo capiroto, não. Eu só não faço mais parte do rol de membros da igreja, tá? De vez em quando, agora não, porque estamos em quarentena, mas eu, mesmo desligada da Assembleia de Deus, eu até ia para os cultos lá. Então, minha gente, por favor, né? Ajuda a igreja aí. Então, mas aí, decidi sair. Eu poderia simplesmente sair, né? Simplesmente deixar de ir. Acabou. Ou então simplesmente chegar lá na secretaria, porque como eu sou membro da igreja, eu me batizei nas águas em 94. Tá? E detalhe, uma coisa muito interessante na minha vida, que quando eu tinha 15 anos na época, quando eu decidi que eu queria ser batizado nas águas, eu tinha um sonho. E eu sempre dizia aqui, eu só vou ser batizada nas águas se eu for ser batizada no mesmo local onde Jesus foi batizado. Eu quero ser batizada no Rio Jordão. Porque como é que funciona aqui? Nas igrejas tem um tanque, tá? Tem lá uma piscininha, e lá é feito o batismo. Ou então igrejas que não tem os tanques, eles botam aquela piscina enorme e batizam ali. Ou então vão para rios e batizam lá. Só que eu só queria ser batizada se fosse no Rio Jordão e acabou. Eu não tinha que tirar isso da minha cabeça. Eu até lembro que na época, eu até fui motivo de chacota. Porque quando eu dizia, não, eu vou ser batizado no Rio Jordão. Olhar pra mim assim, coitada, iludida. Até que em 96, linda e brilhante, banjando simpatia, nos meus 15 anos, eu falei aqui, ó, meu presente de 15 anos vai ser o seguinte, eu quero uma viagem para Israel. Não quero festa, não, nada disso, eu quero uma viagem, porque eu quero ser batizada no Rio Jordão. Eu fui pra lá, me batizei no Rio Jordão, tirei fotos, mais fotos, vou deixar por aqui, e aí foi lindo, porque eu esfreguei a cara do povo no asfalto. Quem dizia que eu era um idiota, que isso aí não tem nada a ver, era um sonho e tal, esfreguei linda, a cara do povo tudo no asfalto. Mas enfim, desde os meus 15 anos que eu era batizada em águas, lá na Assembleia de Deus. Então, por ser batizada, tinha lá o cartãozinho, vou até deixar por aqui o cartãozinho, e aí eu poderia simplesmente passar lá na secretaria da igreja e falar, ó, eu não faço mais parte, pode ficar meu nome e tal. Só que aí, minha gente, se eu faço isso assim de boca, né, de boca, sempre tem um ou tem outro que fica falando besteira, né? Aí eu poderia dizer assim, eita, ela foi expulsa da igreja. Nossa, o que será que ela fez, hein? Ela foi expulsa, né? Daqui que eu me explicasse que eu não fui expulsa, que eu não fiz nada de errado, que eu saí porque eu quis sair, eu decidi sair simplesmente porque eu não sou obrigada a ficar dentro de uma denominação religiosa para agradar ninguém. Se eu não estava me sentindo bem ali, se ser crente dentro desta denominação, para mim, estava sendo um peso, porque eu teria que ficar ali? Daqui que eu fosse explicar isso aí, né? Ia ser bem complicado. Então, o pastor amigo meu me chamou, ele já sabia que eu tinha esses planos de sair da Assembleia, então ele falou, olha, a igreja tem um estatuto, certo? E no estatuto da igreja fala que você pode solicitar documentado um desligamento. Então seria interessante você fazer isso aí, porque daí, caso alguém venha falar, contestar ou tal, você vai ter como provar que você saiu porque você quis sair. Ninguém te obrigou, ninguém te excluiu, você não fez nada de errado, né? De tudo que fala aqui no estatuto. Porque tem o estatuto com todas as regrinhas. Então, eu falei, a princípio eu não ia fazer isso, eu só ia chegar lá, tchau minha gente, fui.
Mas falei, sabe mais, ele tem razão. É bom fazer um negócio documentado, porque daí se alguém vier falar besteira, eu esfrego a cara no asfalto com a documentação. Então esse pastor me orientou, ele me ensinou como é que fazia o textinho e tal. Então eu fiz todo o texto. Não era necessário ir para cartório, não. Mas eu quis fazer um negócio bem oficial, bem amarradinho, sabe? Para não ficar brecha em nada. Então eu fiz o texto, fiz o documento, fui lá no cartório, carimbei, amarrei tudo direitinho. Fui lá na igreja, entreguei o pedido ao pastor, pedi que ele assinasse, me desse uma via, ficasse com o original e tudo. E como isso aí estava no estatuto, ele tinha que aceitar aquilo ali, porque eu estava seguindo as leis da própria igreja. Então, por isto que eu me desliguei da Assembleia de Deus, toda documentada, toda montada na assinatura no cartório, tá? Não era necessário, mas eu quis fazer isso aí para depois ninguém chegar falando, ah, ela foi expulsa, ah, ela fez alguma coisa errada, né? Ainda mais que nessa época tava todo aquele zum dos escândalos que a igreja estava envolvida, que ainda está aqui em Pernambuco, e eu estava lá naquela militância que defendia a integridade da igreja, tá? Para quem acha que eu estava falando mal da igreja, eu estava na militância que defendia que a igreja não tinha que estar envolvida nessas coisas não, e tal. Então, pegaram tudo isso aí, distorceram, né? O FBI Gospel, que fazia os prints lá, vocês têm que passar no vídeo anterior para entender, tá? O FBI Gospel fazia meus prints de textos isolados e iam me entregar lá ao pastor, né? Acho que com algum receio, porque eu postava isso nas minhas redes sociais, estava até hoje, não parei não. Postava nas minhas redes sociais e tal, então surtiu algum medo. E aí, de alguma forma, poderiam pensar assim, ah, ela foi expulsa porque ela estava criando confusão. Não. Eu saí porque eu quis sair, tá tudo documentado, até na época, 3 anos atrás. Eu postei nas minhas redes sociais, tudo lindo, maravilhoso, e paz e bênção, tá? Então, por isso aí, tá? Não tem que documentar nada, não tem que ir em cartório, nada. Eu decidi fazer para as coisas saírem amarradinhas. E, pasmem, apareceu sim algumas pessoas falando, ah, ela foi expulsa porque ela é isso, ela é aquilo, outro. Aí eu peguei o documento aqui, querido, bota a cara pra cá que eu vou esfregar no asfalto. Eu saí porque eu quis sair, tá bom? Eu pedi para sair e eu saí linda, bonita e cheirosa, com a minha ficha limpa, tão branca quanto esta roupa aqui. Tá bom, minha gente? Foi isso que aconteceu, tá? Bom, simbora pros comentários. Por acaso tem alguém aí também que fez o mesmo que eu fiz, que pediu o desligamento da igreja? Conta aí, se vocês sabiam que tinha isso, se vocês sabiam que a igreja tem um estatuto, tem todas as regrinhas e afins, conta lá. Simbora pros comentários, tocar umas ideias, nós nos veremos lá no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.